boa tarde, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática, no canal Educação. É uma grande alegria estar com vocês, né, neste dia tão feliz, no nosso último dia de aula desse primeiro módulo. O nosso primeiro módulo está encerrando hoje. E hoje nós teremos 5 aulas seguidas, viu? Então, vocês fiquem firmes e fortes comigo aqui a tarde inteira. Hoje nós teremos aulas de análise lógica de programação e, posteriormente, nós teremos aula de educação tecnológica midiática. Então, eu queria contar com a participação e com a colaboração de todos vocês, tá certo? Galerinha, na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre... Nós daremos continuidade ao nosso bate-papo sobre a linguagem C. Ontem nós estávamos fazendo uma revisão, né? uma revisão sobre os principais pontos, sobre os principais conteúdos que nós estudamos nessa nossa disciplina, tá? E aí, pessoal, nós começamos ontem com a teoria, com a parte teórica da linguagem C, relembrando as principais características, como ela funciona, qual é a sua importância, onde ela é utilizada, algumas características bem importantes que são bem específicas dessa linguagem. Também nós conversamos sobre algumas áreas de atuação. Eu expliquei para vocês também ontem que vocês não devem ter medo aí, porque eu sei que alguns de vocês não se identificaram tanto assim com programação, tá? E isso é normal demais, tá? Em toda sala de aula que tem curso de informática, terão pessoas que irão se identificar mais com programação, terão pessoas e alunos que irão se identificar mais com análise lógica, com redes de computadores, com banco de dados, estrutura de dados, sistemas operacionais e assim sucessivamente. Então, é importante que você seja perseverante, tá? Seja perseverante, fique firme e forte, porque ainda nós teremos muitas disciplinas da área técnica, da área da informática, que vocês ainda irão conhecer, tá bom? Nós estamos fechando um primeiro ciclo. Nós estamos fechando hoje um primeiro ciclo da nossa jornada, tá? E aí, galerinha, na próxima semana, nós daremos início a um novo ciclo, a uma nova jornada, ao segundo módulo. Vocês terão acesso a novos conteúdos, a novas disciplinas, né? Vocês terão desafios diferentes. E aí, na semana que vem, vocês terão conhecimento de 2 novas disciplinas do curso técnico de informática. Uma delas é redes de computadores, é uma disciplina que tem muita coisa para vocês aprenderem, vocês verão que terão conteúdos fantásticos. E também nós teremos uma disciplina que é super importante, que é os sistemas operacionais, tá? Então, vocês terão essas 2 disciplinas técnicas. Então, galerinha, a gente precisa finalizar bem esse primeiro módulo para a gente conseguir dar o próximo passo, tá? Em rumo aí ao nosso curso técnico de informática, tá certo? E aí, turminha, eu peço de já que vocês estejam comigo durante toda esta tarde, que vocês acompanhem, tirem as suas dúvidas. Esse é o momento de perguntar, esse é o momento de, se você não lembrar de alguma coisa, se você ficou com a pulguinha atrás da orelha durante o curso inteiro, ou se você perdeu alguma aula e fala, professora, eu perdi algumas aulas, não consegui entender esse conteúdo, será que você poderia explicar novamente? Esse é o momento, tá? Essa é a oportunidade que vocês possuem para relembrar esses assuntos importantes, tá bom? Lembrando que a linguagem C é a primeira linguagem de muitas outras que vocês irão aprender, tá certo? Então, galerinha, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, né? Na verdade, vamos começar a nossa aula de hoje. E aí, pessoal, é importante que vocês tenham uma noção. Pessoal, aqui não está...
Pronto, galerinha. Então, vamos dar início aqui à nossa aula de hoje. Os objetivos do conhecimento é realizarmos aí um apontamento básico da disciplina, verificando as estruturas de controle, sequencial, de decisão e de repetição, tá certo? E o objetivo é revisar os principais conteúdos da disciplina, relacionando-os com a sua aplicabilidade. E no período e no momento da teoria prática, nós iremos realizar uma revisão dos principais conteúdos da disciplina através sempre de algoritmos. Então, os conteúdos que nós estamos analisando, nós sempre iremos estudar fazendo testes e fazendo exemplos através de exercícios com algoritmos, tá bom? E aí, galerinha, esses conteúdos, eles são conteúdos que nós já visualizamos, né, que nós já estudamos ao longo do nosso curso. Porém, hoje é uma revisão geral. Então, hoje o objetivo e o foco é tirar dúvidas, tá? Galerinha, a nossa aula de hoje nós iremos iniciar falando sobre as estruturas básicas dos programas da linguagem C. Ontem nós conversamos sobre a linguagem em si, né? Todas as suas características, todo o seu formato. Existem palavras específicas que são utilizadas na linguagem C. Existem estruturas pré-definidas que nós precisamos respeitar as regras e a ordem de execução para que o compilador compreenda o que nós estamos escrevendo. Ontem a gente conversou basicamente sobre esses aspectos, tá? Hoje nós iremos falar, né, ainda finalizando o conteúdo de ontem, um programa na linguagem C, ele consiste normalmente e necessariamente de uma função que se chama main. Então, ontem nós falamos que toda programação que está sendo criada na linguagem C, obrigatoriamente ela terá essa função que se chama função main, certo? Dentro dessa função main é que existe todas as estruturas que serão executadas no programa. Tudo que está fora da main, ela foi declarada, ela existe, mas na instrução, na função principal main, é onde tudo será executado no programa, tá? Se não estiver dentro da main, nada funciona, nada é executado, tá certo? Essa é uma das principais características da função main. É por isso que você não pode deixar de escrevê-la, de declará-la. E aí, pessoal, ontem também nós estávamos falando que a linguagem C, ela consegue identificar tipos de informações diferentes, que são chamados de tipos de dados. Nós temos dados de diversos formatos. Isso aqui não é só na linguagem C, é em qualquer linguagem de programação. E não importa onde você esteja programando, em qual país você esteja programando, em qual PC você esteja programando, as regras são universais, elas são iguais em todos os lugares, tá? Existem tipos de dados. Então, se você for programar C em qualquer local do mundo, vai ser sempre do mesmo jeito. Se você for programar em Python, vai ser igual da mesma forma em qualquer local do mundo. Certo? Então, é por isso que eu dei o exemplo para vocês, que existem muitos programadores que estão aí nas suas casas, tá? Mas que trabalham em empresas de vários lugares do mundo. Por quê? Porque a linguagem é universal, tá bom? E aí, pessoal, esses tipos de dados que são reconhecidos pela linguagem de programação é o que diferencia o formato do dado, tá? O tamanho que ele precisa de armazenamento na memória. Então, nós falamos ontem que existem os tipos de dados char, que esse char é conhecido também como caractere, são as letras, são os caracteres especiais, todos são os números sem valor numérico, tá? Porque existe a diferença de um número que tem valor numérico, que tem valor aritmético, ou seja, esse número pode ter valor de cálculo, né? A gente pode calcular com ele, ou também existem os números sem valores numéricos, que no caso, por exemplo, se eu coloco uma variável
Se eu coloco uma variável Amanda, um nome, por exemplo, Amanda 04. Imagine que seja aí o meu username, tá? Seja o meu nome aí de um login, algo do tipo. Esse meu nome de login, ele não pode ser do tipo inteiro. Ele é do tipo char. Ele é do tipo caractere. Mas aqui eu tenho 2 números. Esses 2 números, por eles estarem no tipo char, eles não podem sofrer nenhum tipo de alteração numérica, como, por exemplo, não posso fazer nenhuma operação matemática com eles, porque eles aqui estão como caracteres e não como números, tá? Então, eu posso sim receber números no tipo de dado char, porém, eles não terão valor aritmético, tá? Então, a gente precisa ficar ligado com relação a isso. Nós temos também o tipo de dados int. Aí sim, int é um tipo de dado numérico. Eu recebo números inteiros. Eu consigo fazer operações matemáticas com esses números. Qual é a diferença entre um número inteiro para um número float? São as casas decimais. E aí a gente já bateu nessa tecla, mas não custa nada explicar mais uma vez, porque isso daqui, pessoal, é algo básico que futuramente, como por exemplo, lá na disciplina de banco de dados, quando vocês estiverem assistindo aula de banco de dados, vocês vão ver o quanto que isso é importante. A diferença dos tipos de dados na hora de armazenar estas criaturas. Elas precisam ser bem definidas. Não dá para você declarar uma letra como um número, não dá para você declarar um número como uma letra, se realmente não for o que você deseja. Então, os tipos de dados em qualquer linguagem de programação, eles precisam ser respeitados, certo? Então, eu estou focando nessa parte da teoria, porque é preciso que vocês tenham esse entendimento dessas diferenças desses tipos de dados, tá? Para não ter dúvida. Então, se eu pedir para vocês, né, criem um programa que peça 4 notas e essas 4 notas, posteriormente, o programa entregue a média, por exemplo, ou entregue a sequência crescente das notas, da menor para a maior. Se essas notas elas serão solicitadas pelo usuário, a nota de um aluno ela não é normalmente inteira. Ela pode ter números decimais, né? O aluno pode tirar 7,5, 8,2. Então, nós teremos, né, que ter a lógica, a compreensão de olhar o enunciado e saber que tipo de dado tem que ser usado. Porque o seu cliente, ele não vai te falar que tipo de dado ele quer, não, porque ele nem entende. Se eu estou criando um programa que mexe com dinheiro, tá? O dinheiro, obrigatoriamente, você precisa colocar casa decimal. Obrigatoriamente. Não dá para você só mexer com dinheiro com valores inteiros. Então, isso daqui é algo que, entre aspas, já fica tão óbvio, mas se a gente não lembrar da teoria, a gente vai se perder. Quando nós estamos falando de idade, quando a gente fala de idade, a gente fala de um número, não é um número que tem casas decimais. Se eu perguntar a idade de vocês, vocês não vão falar, eu tenho 16 anos e 4 meses. Né? Eu tenho 17 anos e 1 mês de idade. A gente não fala dessa forma. É um número inteiro. Então, por ser um número inteiro, a idade, nós precisamos colocar um tipo inteiro. Então, para cada dado que você vai pedir para o teu usuário, você tem que ter essa compreensão, certo? O teu cliente não sabe, ele não entende de programação. Ele não sabe nem o que é tipo de dado. Então, quem tem que ter essa dimensão é você. E aí, ontem nós falamos que, além de nós podermos modificar os tipos de dados, principalmente no float, nós temos como definir quantas casas decimais nós iremos querer nesse número. Principalmente no setor financeiro, as casas decimais elas têm um grande significado.
Às vezes não dá para um número ser representado só com uma casa decimal. Às vezes precisa de 2, 3, 4, 5, 6, 10 casas decimais, dependendo da realidade. Então, você tem que saber definir isso, tá bom? Outro ponto, pessoal, outro tipo de dado é o double. O double é um tipo de dado que muitas vezes nós precisamos utilizar. Por exemplo, imagine que você está fazendo um programa onde você precisa perguntar se é o sexo da pessoa, masculino ou feminino, feminino ou masculino. Normalmente existem 2 possíveis resultados, por exemplo. Ou então imagine que você quer fazer uma pergunta para o aluno se ele estuda de manhã ou de tarde. Só são 2 possíveis respostas. Então, você pode estar utilizando o tipo de dado double, tá? É verdadeiro ou falso? Normalmente, nós utilizamos essas estruturas para isso, tá certo? E aí, galerinha, esses tipos de dados, eles também, não é simplesmente o fato de você modificar a forma que é escrito, não. Eles também se modificam, deixa eu voltar aqui, eles se modificam a nível de espaço de memória e a nível de escala de compreensão. Então, eu coloco um tipo inteiro, não é porque ele é bonitinho, não. Ou, eu vou chutar aqui, eu vou usar float, porque o float é um tipo diferente. Não é assim. Eu conversei com vocês a importância dos espaços de memória dentro da memória RAM do computador. Então, um int, ele ocupa a metade do espaço de um float. O float, ele ocupa 4 bytes na memória da máquina. O inteiro, ele ocupa só 2 bytes. É uma diferença muito grande. Um double, pessoal, ele ocupa 8 bytes de memória. Isso aqui, em um programa pequeno, não faz diferença, não. Mas em um programa comercial, em um programa grande, que ele precisa ter várias e várias e várias extensões, isso aqui pode prejudicar a rapidez que o seu programa vai ter para abrir, para executar algumas ações. Então, a gente precisa ficar muito ligado com relação a isso. Essa parte aqui ontem eu já conversei com vocês. E aí, galerinha, outra característica que eu preciso lembrar vocês é que o C, a linguagem C, é uma linguagem sensitiva, né? Case sensitive. Então, se você escreve, por exemplo, uma variável que ela tem como nome idade, variável idade, certo? Se você escreve com I maiúsculo, essa idade aqui, ela é diferente, tá? Dessa variável aqui, idade. Aí você pode falar, professora, mas é a mesma palavra, né? Mas só que você escreveu idade aqui com I minúsculo e aqui você escreveu a variável idade com I maiúsculo. O compilador entende que isso aqui são 2 variáveis. Então, isso aqui é um dos principais problemas que, às vezes, a gente pode passar desapercebido. Então, o padrão, escrevam as variáveis com letras minúsculas, tá? Ou, se você quer criar o seu próprio padrão de escrita e declaração de variável, tudo bem, ok, não tem problema. Mas as orientações normais é que você utilize sempre letras minúsculas para a declaração de uma variável. Isso aqui foi outro assunto que eu já bati na tecla com vocês várias vezes, tá? Para representar um caractere constante, basta escrevê-lo aí em apóstrofos, como o exemplo de A aspas simples, tá? As variáveis do tipo inteiro, elas podem armazenar números maiores que as variáveis do tipo char, mas também, né, gastam mais espaço de memória. Quanto maior a quantidade de valores que uma variável suporta, maior será a quantidade de bytes que ela vai consumir na memória da tua máquina, tá? Valores fracionários podem ser armazenados em variáveis do tipo float ou double, conforme aí caso seja a necessidade, tá? Já o tipo void, ele é um tipo bem especial. Poucas vezes nós utilizamos o tipo void, mas ele pode sim ser utilizado, que tem como aplicação mais avançada e seu uso será visto mais
adiante. Na verdade, o void é quando não retorna nada, tá bom? A declaração de uma variável, ela consiste em um tipo de um identificador. O tipo determina o espaço de memória que será alocado. Isso aqui a gente já conversou. Quando você cria uma variável, você está falando assim para memória. Você vai lá na memória e fala, memória RAM, eu quero que você deixe guardado um valor de 2 bits para mim. A qualquer momento eu posso estar utilizando esses 2 bits. Então, quando você cria uma variável, você está criando um espaço de memória que poderá, tá? Não é obrigado a ser usado, mas ele poderá ser utilizado. Ele poderá ser chamado, tá bom? E aí, isso aqui também é algo que a gente já conversou. E aí, galerinha, esse exemplo... Está aqui um exemplo de declaração de variáveis. Se alguém tem dúvida sobre declaração de variáveis, né, vamos retirar todas essas dúvidas da nossa mente e do nosso coração. Aqui, turminha, nós temos um exemplo pequenininho de um programa em linguagem C. Na primeira linha de código eu tenho um comentário, a gente conversou ontem, né? Quando eu tenho //, normalmente o comando vai ficar todo verde, tá? Ou ele vai ficar de uma única cor diferente. Quando eu coloco //, eu estou falando para o compilador que não é para ele se importar com aquela linha de código. Ele não vai nem ler, ele vai passar direto, ele não se importa, porque é um comentário. E o comentário, ele não serve, não é para o compilador, não. Ele serve para o programador. Então, imaginem que vocês aí, espero que vocês tenham feito isso, né? No momento que vocês estivessem criando o programa da calculadora de vocês. E aí, você com a sua dupla, vocês falaram assim, o seguinte, olha, eu criei as 2 primeiras funções, soma e subtração, e eu quero que a outra pessoa do grupo faça a função multiplicação e divisão. Vocês estão aí com um arquivo compartilhado no Google, por exemplo. Para o outro colega entender o que você fez, se você colocar comentários em cada linha de código, é impossível ele não entender o que foi que você fez. Porque fica mais fácil. Você está explicando para o programador o que está acontecendo naquela linha de código. Isso ajuda demais, pessoal. Isso ajuda demais o outro compreender. Comentário, pessoal, deveria ser obrigatório para quem trabalha em empresas de software. Por quê? Porque quando você trabalha em uma empresa de software, não necessariamente é você que vai ficar o resto da vida programando aquele software. Pode ser que você mude de cargo, pode ser que você mude de setor, pode ser que você saia da empresa e vá para outra empresa. E quem ficar no teu lugar, independente do que aconteça, se os teus códigos não estiverem comentados, vai dar muita dor de cabeça para a empresa. Vai demorar muito para manutenção. Já imaginaram vocês terem feito um código desorganizado, sem comentário, sem tabulação, e aí outra pessoa precisar corrigir um erro dentro daquele software? É horrível. Agora, se estiver comentado, né, essa daqui é a função criada para realizar a soma de 2 números. Esse daqui é o local onde está sendo solicitado as notas dos alunos, por exemplo. Então, comentar não custa nada. É um exercício. E antes de ajudar o outro, ele ajuda você que está aprendendo a programar. Porque às vezes a gente programa e se esquece. Aí quando vai olhar o código, não se lembra o que foi que fez. Então, o comentário deveria ser obrigatório, tá? Infelizmente não é, mas é uma prática que bons programadores fazem, ok? E aí, galerinha, na linha de número 2, nós temos a inclusão de uma biblioteca, que é a stdio.h. Eu já conversei ontem com vocês que include a stdio.h, é a principal biblioteca que vocês devem utilizar, certo? As outras vocês podem colocar de acordo com a necessidade, mas essa daqui é obrigatória. Por que ela é obrigatória? Porque dentro dessa biblioteca está a autorização para usar a função principal, que é a main.
Então, se você não coloca include stdio.h, a tua função main não funciona. Certo? Ele não vai entender o que foi que você escreveu. Ele vai procurar a biblioteca da função e não vai encontrar. Tá bom? Na linha 4, nós temos, né, a declaração da função main. E na linha 5, nós temos a declaração de duas variáveis. E aí, lembrando, quando você tem mais de uma variável do mesmo tipo, não precisa você ficar repetindo cada um em uma linha de código. Você pode fazer igual está sendo descrito aqui na linha de número 5. Na linha de número 5, você tem aqui a instrução onde eu tenho uma e duas variáveis do mesmo tipo, todas elas como char, certo? E aí, lembrando, declaração de variável não é permitido acento, não é permitido cedilha, né, cedilha, não é permitido pontuação, não é permitido nada de caracteres especiais, ok? Na linha 6, eu tenho uma repetição da mesma forma. Eu tenho 3 variáveis, x, y e z, todas as 3 do mesmo tipo. Então, ó, eu já ganho tempo, já ganho espaço desse jeito, tá? Já ganho menos linhas de código, ó. E aí sempre, né? Sempre no final, ponto e vírgula, tá? Se esquecer o ponto e vírgula, vai dar erro. A gente conversou ontem sobre isso. A linha 7, eu estou declarando mais algumas variáveis, porém de outro tipo, né? Do tipo float. E aí eu tenho comissão, desconto, salário, todos eles sem acento, todos eles sem cedilha, sem tio, e qualquer outro caractere especial. Então, tem que ter bastante atenção. Outro ponto de atenção que eu queria pedir para vocês é a abertura e o fechamento das chaves. Olhem aqui. Toda função, ela possui essa característica de abertura e fechamento de chave, porque é como se fosse uma delimitação mesmo, tá? Ele delimita onde começa a função e onde termina. Então, quando ele faz isso, tá? Eu estou falando, olha, aqui eu estou iniciando a minha função main e aqui eu estou fechando ela. Então, se você não coloca essas chaves, teu programa também não vai compreender o que está acontecendo, tá? E aí, galerinha, de acordo com a realidade de alguns programas, nós temos, pessoal, alguns tipos de dados que possuem tamanhos maiores, tá? Que possuem tamanhos de armazenamento de memória maior. Lembrem-se que isso vai depender muito da necessidade de cada programa. Aqui nós temos, por exemplo, o long int. O long int é um tipo de dado que é um inteiro, mas um inteiro com muito mais espaço de memória. O int normal, ele só aguenta armazenar 2 bytes, tá? Já o long int, ele aguenta 4. Então, às vezes, existem alguns programas que precisam de números muito extensos, tá? E aí, uma das opções é você colocar o tipo de dado long int. E aí, turminha, outro assunto que eu percebi que é muito importante que vocês relembrem, porque a gente não pode esquecer essa estrutura, é como os dados são armazenados e o que é um dado dentro do computador, tá bom? E aí, pessoal, existem 2 palavrinhas que são muito importantes para nós na área da computação. Uma delas é o bit e a outra é byte. E tem, né, o mega e muitos outros. Mas o bit e o byte são 2 palavrinhas que a gente precisa guardar no nosso coração e na nossa mente. Toda vez que vocês escutarem, no caso, a palavra bit, vocês não podem mais ter dúvida. Toda vez que vocês escutarem a palavra byte, vocês não podem ficar viajando na maionese. São 2 palavras que fazem parte, tá, do cotidiano de um técnico de informática. Ele precisa saber disso. Outras pessoas não são obrigadas a entenderem a diferença de um bit e de um byte.
Muita gente não sabe nem o que é um bit e o que é um byte. Não tem problema, mas vocês precisam saber, tá? Vocês precisam ter essa dimensão da diferença do que é um bit e do que é um byte. Nós conversamos que o computador ele não entende nada que a gente fala e nada que a gente escreve do jeito que a gente escreve. A única coisa que ele entende é uma sequência de números, 0 ou 1. Ou é 1, ou é 0, ou é 0, ou é 1. E nós já conversamos também até a nível eletrônico sobre isso, tá? Lá a galerinha, né, os nossos colegas que trabalham na eletrônica, eles entendem que esse 0 e 1 para nós, que é o armazenamento de informações, eles entendem o 0 e 1 como pulsos elétricos. Então, o 0 é sem pulso elétrico e o 1 é com pulso elétrico, né? Tem energia 1, não tem energia o 0. Então, pessoal, aqui tudo na área da computação, tudo que envolve informação dentro de uma máquina se baseia nisso. E olha aqui, o que é o bit? O bit mais à esquerda em uma variável, que já está falando do tipo do bit de sinal, né? Mas antes disso eu vou fazer o seguinte, um byte, ele é um conjunto de 8 informações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ele é um conjunto de 8 informações. Então, por exemplo, qualquer coisa que vocês escrevam no computador, normalmente, ele vai estar organizado em estruturas de bytes. Tá? E aí, pessoal, um byte é o quê? O byte é uma sequência de bits. Certo? Sequência de bits. Sequência de zeros e uns. Toda sequência de zeros e uns, ela tem um significado. Ela tem uma conversão para uma informação que nós, seres humanos, podemos compreender. Porém, nós conversamos lá na arquitetura de computadores, a gente também viu esse conteúdo aqui também, que é a conversão de número decimal para número binário. Eu acho que vocês se lembram, né? Quando eu tenho um número decimal e eu quero transformar ele para número binário, eu pego, né? Imagine o 8. Como é que eu transformo o 8 em número binário? Eu pego o 8 e divido por 2. Sempre, 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 o resto da divisão só pode ser 0 ou 1, tá bom? Então, 8 dividido por 2, até onde eu sei, é 4. 4 vezes 2 é 8, para 8, 0. Ok. Aí vou dividir de novo por 2. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 2, 4, para 4, 0. Vou dividir de novo 2 por 2. É 1, né? 1 vezes 2, 2, para 2, 0. E aqui, pessoal, eu faço, né, de baixo para cima. Então, eu tenho 1, 0, 0 e 0. Então, isso daqui, essa sequência de números representa o número 8. Ok, show de bola. Até aqui, relembrando vocês que a gente fez muito esses cálculos, tá bom? Isso daqui, pessoal, é a representação do 8. Porém, na vida real, nós temos números positivos e números negativos. Então, o 8 positivo é igual a isso aqui. E se fosse o 8 negativo, como seria? Né? Aí, acabou-se, né? Meu Deus, não me lembro da professora ter ensinado como é que a gente fazia divisão de número negativo, tá? Pessoal, quando nós precisamos representar um número decimal em binário negativo, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui uma corzinha. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vocês se lembram, era 0, 0, 0 e 1, né? Esse daqui era a representação do 8. 8 positivo. Aí vamos ler esse texto aí que tem aqui em cima para a gente entender o que é esse bit de sinal. O bit mais à esquerda, em uma variável do tipo char ou int, denominado bit de sinal,
é normalmente utilizado pelo computador para distinguir entre valores positivos e negativos. Se este bit é 0, então o valor é positivo. Caso contrário, ele é negativo. Então, preste atenção. O número 8, ele vai ser armazenado dentro de um byte. Um byte tem 8 espaços, tá? Um byte tem 8 espaços. Eu acabei de descobrir, na divisão que eu fiz com vocês agora, que o número 8 tem essa representação aqui, ó. Mas ele só está pegando 4, né? E os outros 4, né? O que eu posso fazer? Eu posso colocar 0, tá? Na verdade, eu tenho que colocar 0. Então, 1, 2, 3, 4, por exemplo. Então, quando eu faço isso, eu estou completando um byte. Tá? Do mesmo jeito, o computador vai entender aqui como o número 8. Porém, eu tenho agora a necessidade de representar não mais o número 8. Eu tenho a necessidade de representar o menos 8. Como é que eu faço? Galerinha, é o seguinte, não se desesperem. A forma da divisão, você vai pegar o número sem o sinal, vai fazer a divisão normalmente, como nós fizemos anteriormente. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar desse jeito aqui que eu coloquei no byte, ó, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem os 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui só tem 7, né? Deixa eu ajeitar aqui, para essa de baixo representar 8. Pronto. E aí, o que eu vou fazer agora? Vou fazer o seguinte, vou fazer a mesma coisa. Vou colocar o 0, 0, 0, 1. Isso aqui representa o número 8. E agora eu vou completar o byte. Pôr com 0, 0, 0, 0, 0. Isso aqui é o 8 positivo. Se eu quero representar um número negativo, é só eu apagar o 0 mais à esquerda e colocar o número 1. Olha aí, que loucura. Tá? Então, ele vai compreender como bit de sinal isso, tá bom? Bit de sinal, ok? Então, essa é uma forma de representar o 8 negativo, tá? Menos 8. O bit de sinal numa variável do tipo char, por exemplo. Esse aqui, no caso, a gente está fazendo do tipo inteiro. Então, é só para vocês perceberem que a conversão também entre decimal e binário e decimal, é algo que vocês vão ter que também que levar para o resto da vida. Tá? Isso ajuda muito até a gente também, até em provas, né? Vestibular, e vocês que estão aí se preparando para isso. Então, é muito importante que a gente tenha essa dimensão da conversão de valores, tá? E aí, galerinha, aqui tem mais um exemplo para vocês. Não tem nada de muito diferente de tudo que a gente vem conversando. Aqui nós temos, né, bibliotecas sendo declaradas, função main sendo definida. Aqui nós temos, né, 3 conjuntos de variáveis de tipos diferentes que estão sendo declaradas como variáveis com tamanhos maiores do que o comum, tá? Certo? E aí, pessoal, vamos aí seguir em frente. Ontem nós conversamos sobre a possibilidade e a necessidade dessas bibliotecas, que normalmente são definidas dentro do programa. E aí, galerinha, as bibliotecas, elas guardam uma quantidade muito grande de funções. E a stdio.h, que é a principal que eu conversei com vocês, ela leva na bagagem a função scanf. Então, a função scanf, como nós já conversamos, é a responsável pela leitura. Ela pega o valor que o usuário digita. Ela pega o valor que o usuário quer fornecer para você, programa, né? Para a programação. Então, a função scanf, ela permite que um valor seja lido do teclado e armazenado em uma variável. Sua sintaxe consiste em uma cadeia de formatação, seguida de uma lista de argumentos, cada um deles sendo o endereço de uma variável. Normalmente, pessoal, o scanf, né, a formatação,
A cadeia de formatação é composta por códigos especiais, denominados especificadores de formato, que indicam aí a quantidade e os tipos dos dados que serão lidos por estas funções, tá certo? Então, aqui, para exemplificar o que esse slide fala para vocês, está querendo falar que a scanf é o responsável por pegar esses dados do teclado, tá? Dados do teclado digitados pelo usuário. Essa função é uma das principais, pessoal. E aí, galerinha, olha aqui uma instrução que com certeza vocês já devem estar acostumados, tá? Com essa característica. E aí, pessoal, eu quero que vocês tenham bastante atenção na formatação do scanf. Observem aí a formatação do scanf. Observem a estrutura, a sintaxe. Existe uma regra que o scanf segue. Nós temos o nome da função scanf, abertura e fechamento do parêntese. E aí, galerinha, nós temos essa primeira parte aqui, ó. Sempre vocês verão aqui no scanf esses percentes, tá? Esse percent. Esse percent aqui, ele está querendo representar qual é o tipo de dado que você está querendo pegar do usuário. E aí você tem que ter atenção, porque a ordem que você coloca é a ordem que será digitada pelo usuário. Então, se eu estou colocando aqui %D, significa que obrigatoriamente a primeira informação que vai ser inserida do usuário para esse programa é um inteiro. Se a segunda eu coloco %C, obrigatoriamente eu estou falando que a segunda informação a ser digitada pelo teclado, tá, será um char. E aí, galerinha, depois disso, eu tenho uma vírgula e eu tenho o identificador de endereço da variável. Esse % dele define o tipo, e aí esse i comercial e o nome da variável, i comercial idade, está falando para o programa assim, olha, programa, existe uma variável nesse endereço de memória que se chama idade, e eu quero que você armazene esse valor nela. Esse valor que foi digitado. Então, é isso que vai acontecer. Por isso que precisa ter essa padronização. Primeiro o %, depois o i comercial, tá? Sempre, não importa qual pergunta você faça para o usuário digitar. De acordo com o tipo de dado da resposta, você precisa respeitar essa sequência. Tá certo? Como podemos observar, cada especificação de formato da cadeia de formatação corresponde a um endereço, né, de variável na lista de argumentos. Então, isso daqui é uma das principais coisas que a gente precisa ficar ligadinho, certo? E aí, galerinha, o operador i comercial, ele informa o endereço de memória, tá? Em que uma variável foi alocada. Então, isso daí a gente também acabou de conversar. O i comercial, ele ajuda o programa a identificar qual o endereço de memória que aquela variável está guardada, está armazenada. E aí, pessoal, nós temos todos os tipos de especificadores para definir a especificação do tipo de dado que está sendo digitado. Temos os caracteres, o inteiro, o octal, o decimal, o hexadecimal, um número inteiro longo com base decimal e assim sucessivamente. Existem várias instruções como essa, tá? Dependendo de qual identificador, de qual especificador, na verdade, de qual especificador que você coloque no printf, por exemplo, vai definir como é que esse dado vai ser mostrado na tela. Ontem também nós vimos sobre isso, tá? Nós pegamos, por exemplo, a letra A maiúscula e nós pedimos para essa letra A ser impressa na tela como, por exemplo, um número, deixa eu dar uma olhada, um número octal, tá bom?
o número octal, percent O. Quando nós pedimos para essa letra A ser mostrada na tela como um especificador de octal, ela não apareceu na tela como letra A. Ela apareceu na tela com uma outra sequência de valores, certo? E isso pode acontecer várias vezes. Vai depender do que o usuário deseja. Foi até o exemplo que eu dei para vocês ontem da senha, né? Que vocês podem criar um programa que consiga criptografar as senhas de vocês, e vocês podem escrever essa senha em qualquer lugar do seu quarto, em qualquer local do seu celular, que ninguém vai entender o que aquela senha é. E aí, para você se lembrar, para descriptografar, é só você colocar num conversor novamente, tá bom? Por exemplo, de char para octal e de octal para char, ou então você pega a sua senha e transforma para binário, e aí ninguém vai se lembrar, né? Se a pessoa não for da área também da informática, não vai conseguir saber fazer a conversão. Então, você pode criar um programinha para tanto criptografar, quanto também para descriptografar alguma informação importante. E aí, pessoal, a saída de dados formatada. Nós falamos da função de entrada de dados, que é o scanf, e aqui tem mostrando para vocês a função principal de saída, né, de exibição dos dados, que é o printf. O printf, a sua principal função é simplesmente mostrar na tela uma informação que o programador deseje. Ele tem uma estrutura muito semelhante com a do scanf, tá? É praticamente a mesma padronização, tá bom? A mesma forma que se escreve a estrutura, a sintaxe. Só que a diferença pouquinha que existe é que normalmente você precisa todas as informações digitadas para aparecer na tela, como char, elas devem ser colocadas em aspas duplas, tá bom? A única informação que não é colocada em aspas duplas são os valores de variáveis. São as variáveis que você quer que seja mostrado na tela o valor, tá bom? É a única instrução que não é utilizado aspas duplas dentro do printf. E aí vamos dar uma olhadinha sobre outro ponto muito importante que é utilizado no printf. Os textos, pessoal, às vezes, eles precisam de algumas formatações. Eu até mostrei para vocês lá no exemplo da calculadora, que eu pedi para vocês fazerem, né? Eu mostrei na instrução de menu o /T. Olha aí o /T sendo mostrado nessa tabelinha para vocês. O /T, pessoal, ele faz com que o texto ele fique de uma forma tabulada. É tipo como se fosse um parágrafo. Ele fica tipo como se fosse o espaço de um parágrafo, o /T. Tá? Outra coisa importante, o /F, né? O /F, ele alinha a página para a impressora. O outro que é muito utilizado é o /N. O /N, ele faz com que o cursor do seu computador, aquela teclinha que fica piscando na tela, né? Esperando que você digite alguma coisa, vá para outra linha. E aí a gente chama de quebra de linha. Ele salta, né? Ele sai da linha que ele estava e ele vai para a próxima linha. Isso aí é o que é feito com o /N, tá bom? É muito bom porque às vezes, se você não coloca o /N, as informações ficam tudo grudadas, coladas. E aí você não tem uma boa compreensão. Desses caracteres, o mais usado aí é o /N. Através dele, podemos indicar quando uma nova linha deve ser utilizada se exigir alguma informação na tela, tá? Sem exigir alguma informação. Ele simplesmente passa de uma linha para outra, tá certo? E aí, galerinha,
é importante que essa tabelinha vocês tenham em mente, certo? Que vocês registrem. Eu não sei se todos vocês registraram, já faz um tempo que a gente falou sobre essa tabelinha, mas eu vou dar 3 minutinhos para vocês registrarem essa tabelinha, porque ela é importante. Vocês precisam ter essa carta na manga quando vocês forem fazer a programação de vocês, tá? Turma, não deixem de registrar no momento da aula, porque às vezes a vida é tão corrida que vocês se esquecem de, quando chegar em casa, pegar o slide e aí fazer a leitura. Então, anotem no caderno informações importantes, exemplos. Não esperem eu ficar pedindo para vocês anotarem, não, tá bom? Então, anotem. Se vocês precisam de um tempinho para copiar alguma coisa do slide, vocês podem falar no chat. Professora, volta aí a tela. A gente estava copiando o exemplo, tá? É importante que vocês tenham essas informações guardadas com vocês. Elas serão úteis. Não é porque a disciplina de lógica de programação está acabando que você nunca mais vai usar isso aqui, tá? Já digo para vocês, vocês vão usar sim essas informações em outras disciplinas posteriores. Então, vou dar aí 2 minutinhos para vocês fazerem a cópia desses caracteres de controle da linguagem C. Galerinha, pronto. Então, pessoal, essa instrução, essa tabelinha que eu passei para vocês, vocês guardem aí com muito carinho, porque dependendo do programa que vocês façam, vocês precisarão formatar a informação de uma forma bem específica, tá? Como foi utilizado lá no menu da calculadora, que nós utilizamos justamente a instrução /T, tá bom? E aqui, pessoal, nós temos um exemplo que mostra a utilização do /N. Ó. Do /N. Isso significa o quê? Ele está fazendo o seguinte, ele pede, né, qual a média do raio? Aí a pessoa digita a média do raio e ele dá um /N, ele dá um espaço e ele faz essa pergunta, o perímetro da circunferência ele faz essa pergunta na outra linha. Olha aqui do ladinho. Normalmente, se ele não tivesse colocado esse /N aqui, ó, essa pergunta aqui estaria nessa linha, tá?
Ele botou barra N, ele foi para a próxima linha. Botou esse segundo barra N, ele foi para a próxima linha fazer a segunda pergunta. Certo? Se ele quisesse que a resposta, por exemplo, ficasse na próxima linha. Se ele quisesse que a resposta ficasse na próxima linha, como é o caso aqui, ó, do 4, né? Ele colocaria também aqui um barra N, tá bom? Se ele quisesse que essa resposta ficasse na outra linha, ele colocaria aqui um barra N. Um barra N, tá bom? Então, toda vez que você precisar que a informação vá para a linha seguinte, você sempre utiliza essa instrução de barra N, tá bom? Pessoal, esse exemplo aqui é o exemplo de calcular o raio de uma circunferência, tá bom? Quando nós voltarmos, eu vou explicar novamente essa questão. Novamente não, vou explicar esse exercício com uma visão diferente do que nós vimos em aulas anteriores, tá certo? Ok? Nós vamos ter um intervalo entre uma aulinha e outra agora e já já a gente retorna, é rapidinho, tá bom? E aí, pessoal, antes da próxima parte do intervalo, eu preciso que vocês fiquem atentos, galerinha, com relação às estruturas. Copiem, façam a cópia desse material, tá bom? Então, até daqui a pouco, pessoal.